Oi pessoal, voltei. Hoje a gente vai falar sobre a aula 7 da frente E. A gente vai começar essa aula falando de cruzamento-teste. O que é cruzamento-teste? Bom, o genótipo do recessivo você já conhece, sempre está em dose dupla. Então o exemplo aqui dado é sobre a forma da semente da ervilha. Poderíamos ter utilizado a cor da ervilha, amarela sobre verde, também, mas vou falar do mesmo exemplo que está citado aí na sua apostila. Então, a forma da semente lisa domina sobre a rugosa. Como é uma característica dominante, dois possíveis genótipos. A rugosa é a recessiva, tá? A ervilha é toda enrugadinha, então azinho, azinho. Bom, esse genótipo do recessivo você sempre conhece, porque só tem um tipo. Então, imagine o seguinte, você está cruzando ervilhas lisas com ervilhas rugosas. As rugosas a gente já sabe que tem o genótipo azinho, azinho, é conhecido. Mas e quanto ao genótipo da lisa? Será que as sementes lisas, que eu estiver olhando para elas, né, um punhado de sementes na minha mão, será que elas têm esse genótipo? Será que elas são homozigotas ou será que elas são heterozigotas? Apenas olhando você não tem como saber, mas você pode descobrir através de um cruzamento-teste. Esse cruzamento-teste funciona bem quando a prole é numerosa, em relação a porquinhos da Índia, né, em relação às plantas. Então, eu sei que em se tratando de semente lisa, um azão ela tem com certeza, concordam? Bom, e quanto ao outro alelo, quanto ao outro gene? Então, nós fazemos assim, nós cruzamos a ervilha lisa com a rugosa e a gente vai observar a descendência. Então, numa primeira possibilidade, vamos imaginar que, feito esse cruzamento algumas vezes, o resultado sempre foi lisa. Todas nasceram lisa, não apareceu nenhuma rugosa. Então, o que a gente vai deduzir aqui? Como é o genótipo de lisa? Para que quando cruzada com rugosa apenas apresente sementes lisas. Então, nós vamos deduzir que se trata de um indivíduo homozigoto, né, galera? Então, aqui, ó, será homozigoto o nosso genótipo desconhecido. Através do cruzamento-teste, a gente chegou a essa dedução, tá? Azão, azão cruzado com azinho, azinho, sempre vai dar azão, azinho, todas lisas, portanto, ok? Muito bem. Mas, se a gente fizer novamente um cruzamento, nós não temos a certeza ainda do genótipo aqui do nosso dominante, e a gente observar que na descendência apareceu, além de lisa, apareceu rugosa, tá? Apareceu uma rugosa no meio lá. Então, a gente sabe que o genótipo aqui do nosso desconhecido vai ser azão, azinho, vai ser heterozigoto, porque cruzado com a rugosa, azão, azinho, você vai ter lisa, azinho, azinho, você vai ter rugosa, tá? Então, pela descendência, você pode deduzir o genótipo da característica dominante. Tudo bem? Ok. Pessoal, nessa mesma aula, fala também sobre genealogias. Como eu disse a vocês, um cruzamento-teste é indicado quando a prole é numerosa, para você deduzir o genótipo do dominante. Mas em se tratando de uma família, alguns indivíduos, então nós podemos também chegar à conclusão quanto ao genótipo do dominante trabalhando nesse tipo de gráfico que a gente chama de genealogias ou heredogramas ou pedigree ou árvore genealógica. Tudo bem? Não é ginecológica, hein? Bom, muito bem. Então aqui, para a gente entender como funciona, vamos lembrar o que significam os círculos, os quadrados. Vamos entender um pouquinho, né, desse gráfico aqui. Então, as bolas, os círculos representam mulheres, os quadrados representam homens, tá? Quando você une esse círculo a esse quadrado através de uma linha horizontal, você está provocando ou não, né? Você está indicando aqui um casamento ou um cruzamento, né, em se tratando de outros animais. Essa barra vertical que sai da horizontal, que sai do casamento, vai originar os filhos desse casal. Então, esse casal 1 e 2 da primeira geração, eles têm 3 filhos da segunda geração, o filho 2, o filho 3 e a filha 4. Tá? Olha, todos ligados aqui à irmandade, né? Ligada nessa mesma reta. Bom, o que está acontecendo aqui com esse filho 2 do casal? Ele casou, ó, um traço indicando a união, ele casou com esta mulher. Tá? A mesma coisa aqui, esta filha casou com este homem e tiveram um filho. Esse filho pertence à terceira geração. Com relação aos círculos ou quadrados cheios, pintados, né? O que significa? Pessoal,
são aqueles não necessariamente afetados. Nesse caso, ele deve estar falando de uma doença em que os indivíduos são afetados, né? Mas pode ser qualquer característica. O que estiver pintado, que estiver em negrito, vai ser a característica que está sendo pesquisada naquela família, que está sendo estudada. Essa característica pode ser qualquer característica genética ou mesmo uma doença, ok? Os que não estiverem pintados, círculos e retângulos vazios, são os indivíduos normais ou que não apresentam aquela característica. Bom, então vamos acompanhar comigo o enunciado para a gente trabalhar a genealogia. Vamos já fazer um exercício. Então pega lá o exercício 7 e 10 comigo. Muito bem, vamos lá. A mucoviscidose é uma doença genética grave, então os indivíduos que estão pintados apresentam essa doença, que associa problemas digestivos e respiratórios. Os pulmões de pessoas afetadas apresentam um muco espesso que promove infecções bacterianas. Observe e analise o esquema a seguir, que representa a árvore genealógica de uma família onde alguns indivíduos são afetados pela doença. Tá? Bom, gente, existem algumas regras para se trabalhar na genealogia. Então, nós vamos escolher um casal que seja igual, fenotipicamente, né, que seja igual e que tenha filho diferente. Então, vamos observar aqui, o casal 1 e 2 da geração 1 são iguais. Eles têm filhos diferentes deles? Tem, é a filha 4, ela é diferente deles. O diferente aqui vai ser recessivo. Então, vamos colocar aqui, ó, azinho, azinho. Isso significa que os pais são normais heterozigotos. Pais, vamos colocar aqui azão, azinho, tanto para a mãe como para o pai. Pessoal, pais normais podem ter filhos afetados? Podem, desde que sejam heterozigotos, ou seja, desde que sejam portadores dos genes para a doença, que sejam portadores da característica recessiva, tá? Então, pais iguais, pais normais podem ter filhos afetados, ok? Muito bem, usamos essa regrinha e descobrimos aqui, através dessa genealogia, que a mucoviscidose é recessiva. E que esses dois indivíduos aqui da geração 2, 4 e 1, são recessivos, tá? Apresentam a mucoviscidose. Bom, a partir desses genótipos, vamos ver o que nós conseguimos completar em relação aos outros membros da família. Vamos pegar esse filho aqui. Bom, sabemos que ele não apresenta mucoviscidose, então ele tem um gene azão normal, tá? Como ele não tem filhos, a gente não tem certeza se ele é azão-azão ou azão-azinho. Nós deixamos em aberto, esse traço significa que está em aberto, porque ele pode ser tanto azão-azão como ele pode ser azão-azinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui neste filho. A mesma coisa, ó, ele também pode ser azão-azão ou azão-azinho, então deixamos em aberto, tá? E aqui, vamos olhar esse casal aqui em relação ao filho também. Bom, a mãe, sendo azinho-azinho, passou através do seu óvulo, do seu gameta, um azinho para o seu filho. Como ele não é afetado, ele tem que ter recebido um azão que veio do seu pai. Como o seu pai é normal, então tem um azão, né? E ele transmitiu esse azão para o seu filho. Muito bem, isso é o que nós conseguimos completar até então. Vamos ver o que o exercício está perguntando. Qual a probabilidade do casal da geração 1, esse casal aqui, a geração 1, 2, vir a ter uma criança com mucoviscidose? Então, desculpem, né, gente, é o casal 2, da geração 2, 1, 2, tá? Eu olhei aqui nos pais. É este casal aqui que ele está perguntando. Qual a chance desse casal ter uma criança com mucoviscidose? Bom, então, tanto é que está o ponto de interrogação aqui. Vamos lá, para a gente saber qual é a chance deles terem uma criança afetada, nós temos que tentar imaginar qual é o genótipo deste homem. Pessoal, olhando para os seus pais, vamos colocar aqui as possibilidades de genótipos para ele. Ele poderá ser azão-azão, vou colocar aqui em cima. Ele poderá ser azão-azinho, tem uma segunda chance também de ser azão-azinho. E vamos parar por aqui. Ele não pode ser azinho-azinho porque ele não é afetado. Ele já nasceu, ele existe. A gente conhece, não conheço o cara,
Mas a gente vê que ele, na família ele é normal, então eu não posso colocar o genótipo azinho para ele, entenderam? Então tem que ser, ele pode ser azinho e azinho. Mas vejam o seguinte aqui, se ele for azão, tá? Vou apagar um pouquinho aqui. Se ele for azão, não há nenhum problema, porque ele nunca vai gerar filho afetado. Azão com a sua esposa lá, que é azinho, vão gerar sempre crianças azinho, nenhuma será afetada. Então, agora, o que preocupa é se ele for azinho. Então, eu pergunto para vocês, qual é a chance desse filho, né, ser azinho, deste homem ser azinho? A chance seria 1, 2, em 3 possibilidades. Então, a chance dele ser azinho, vou colocar aqui do ladinho, 2 chances num total de 3, tá? E considerando ele, então, sendo azinho, qual é a chance com azinho de ter um filho afetado? Então, agora vamos colocar aqui, ó. Essa mulher vai produzir óvulos sempre do tipo azinho, ele vai produzir espermatozoides do tipo azão e do tipo azinho. Fazendo todas as possibilidades de fecundação, nós teremos azinho e azinho, ok? Bom, qual a chance de ter uma criança afetada? Afetada é recessivo, seria 2 chances num total de 4. Pessoal, o que devemos fazer aqui? Nós devemos multiplicar as probabilidades de cada evento. Por quê? Porque para que eles tenham uma criança afetada, ele tem que ser heterozigoto. E qual é a chance dele ser heterozigoto? Existe essa chance aqui de 2/3. Porque também existe a chance dele ser homozigoto, que seria 1/3. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós pegamos o 2/3, a chance dele ser heterozigoto, e multiplicamos pela chance dele ser afetado, que é 2 chances em 4, tá? Então, vamos ver qual é a chance disso tudo acontecer. Então, o que nós fazemos? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4, 12, tá? Bom, não tem essa resposta aí nas alternativas, mas a gente vai simplificar, tá? Vamos simplificar aqui por 4. 4 por 4 dá 1, 12 por 4, 3. Então, a resposta vai ser a letra C, 1/3. Então, 1/3 é a chance que esse casal tem de ter uma criança afetada pela mucoviscidose. E se estivesse perguntando o sexo, você multiplicaria por meio, tá? Tanto para menina quanto para menino. Bora lá fazer mais um? Bom, nós temos aqui, eu vou propor para vocês fazerem junto comigo. A genealogia 717. Pessoal, por quê? Veja uma coisa aqui. Aqui nós vimos uma característica recessiva. Estudamos a mucoviscidose, que é uma característica recessiva. Aqui nós iremos estudar uma característica dominante, tá? Então vamos lá. Se os indivíduos 7 e 11 se casarem, vamos dar uma olhadinha, cadê o 7 e cadê o 11? Então, 7 e 11. Se esses indivíduos se casarem, qual a probabilidade de ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno? E aí? Qual será a chance? Então, vamos olhar aqui. Lembra na nossa regrinha? Vamos escolher um casal igual, que contenha um filho diferente, pelo menos. Esse casal é igual? Sim, fenotipicamente falando, sim, eles são afetados. Este casal aqui já não é igual, tá vendo? Então, nós vamos ficar com este casal aqui, 1 e 2. Eles têm um filho, pelo menos, que seja diferente deles. Aqui todos são diferentes deles. Poderia ser só um, é o que basta, tá? Então, um casal igual que tenha um filho diferente. O diferente vai ser recessivo. Então, eu descobri aqui que os filhos desse casal são todos recessivos. Pais afetados podem ter filhos normais? Pode, desde que eles sejam heterozigotos, portadores dos alelos para a normalidade. Vejam que aqui se trata de uma característica dominante, tá? A doença aqui, a característica que está sendo estudada é dominante. Os recessivos são os normais, ok? Muito bem, como se trata da mesma família, esses aqui também são recessivos, então eu já vou completar aqui com o genótipo conhecido, tá?
Bom, nós queremos saber aqui do casamento de 7 com o 11. O 7 é azinho, azinho, o 11. Vamos descobrir o genótipo do 11? Então, vejam, ele é afetado, tá? Então, com certeza, um azão ele tem que ter, porque essa característica aqui é dominante. A sua mãe só tem azinho para passar através do óvulo. Então, ele recebeu um azinho da mãe, esse azão veio lá do seu pai, que é afetado, tá? Então, aqui nós conhecemos o genótipo do indivíduo 7 e o genótipo do indivíduo 11. Vamos fazer o cruzamento? Então, vai ficar lá azinho, azinho do 7 com azão, azinho do 11. Nós teremos aqui os possíveis genótipos para os filhos desse casal. Azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho e azinho, azinho. Muito bem. Eles querem saber a probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo do avô materno. Então, deles terem uma filha aqui com o mesmo fenótipo do avô materno. O pai, vamos olhar para a mãe. Mãe, o pai da mãe é o avô materno, tá? Então, ele tem a doença. Então, qual é a chance dela também ter essa doença, ter o mesmo fenótipo do avô materno? Vamos olhar aqui. Não podemos esquecer que agora aqui a doença é dominante, tá? Então, seria aqui duas chances num total de 4, tá? Então, 2 possibilidades aí de ser, de manifestar a doença. Como quer saber de uma filha, está levando em conta o sexo. Se perguntasse apenas uma criança, um descendente, você não precisaria fazer a multiplicação por meio. Mas quando especifica filho, menino, menina, do sexo masculino, do sexo feminino, devemos levar em conta a multiplicação pelo meio. Então, 2/4, vamos já simplificar aqui para facilitar a vida, então isso aqui é a mesma coisa que meio, tá? Meio de ser afetado, de ter a doença, ok? Vezes meio de ser uma menina. Então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. Ou seja, 25%, tá? Pessoal, lembram, né? 1/4. Para eu transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100, tá? Então, aí você vai ter 25%. A resposta está em fração mesmo, 1/4 ficaria a letra B. Ok? Então, aqui nós fizemos 2 exercícios envolvendo as genealogias, uma com uma característica recessiva e outra com uma característica dominante. Façam as demais genealogias, as dúvidas a gente vai conversando num outro momento. O importante é vocês treinarem e praticarem um pouquinho, ok? Para encerrar essa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre herança mitocondrial. Herança mitocondrial está na apostila na página 16. Pessoal, por que herança mitocondrial? Porque vocês sabem que as mitocôndrias são organelas que têm DNA próprio. Então, dentro de uma mitocôndria, você tem molécula de DNA. Os genes que contêm esse DNA aqui estão envolvidos com o processo respiratório, com a produção de energia, não com as características, todas essas que nós já conversamos, que faz parte do DNA nuclear, tá? Bom, as mitocôndrias presentes no óvulo têm o seu DNA e nós receberemos apenas o DNA mitocondrial da mãe. O espermatozoide, ao penetrar no óvulo, as mitocôndrias ficam de fora, porque elas ficam numa peça intermediária do espermatozoide que não chega a penetrar no óvulo. Só entra a parte do núcleo do espermatozoide no óvulo, tá? Então, as mitocôndrias do pai ficam de fora. O DNA mitocondrial do pai não é levado em conta. Então, tanto meninos quanto meninas vão ter o DNA mitocondrial apenas da mãe. Por isso, a herança do DNA mitocondrial, ela é diferente, ela não segue o caráter mendeliano, a questão de você receber um gene do pai e um gene da mãe nos cromossomos homólogos. A questão do DNA mitocondrial, você recebe apenas genes da mãe, ok? Muito bem, pessoal. Então, encerramos aqui a aula 7 da frente E. Fiquem bem e até a próxima aula.